Avançando para a próxima pauta, Tanguy, eu quero repercutir um pouco uma fala do conselheiro do governo e também presidente da China Society of Economic Reform, o senhor Peng Shen, durante o Fórum Boao para a Ásia. Ele destacou, Tanguy, que a China deve fazer esforços, a China precisa fazer esforços para aumentar a participação do consumo no PIB para 70% até 2035. Atualmente, o consumo representa algo em torno de 55%, consumo das famílias. Ele lembrou também que a China precisa reduzir a sua diferença em relação a outros países. Ele acrescentou que muitos países ricos têm 80% do PIB relacionado a consumo, ou o consumo representando 80% do PIB. Esse é um ponto central dentro dessa estratégia chinesa de manutenção do crescimento acelerado ao longo dos próximos anos. Como a China está enfrentando dificuldades no que diz respeito às suas exportações, e a tendência é que essas exportações tenham cada vez mais dificuldade ao longo dos próximos anos, com tarifas de importação, com guerras comerciais e assim por diante, a China precisa substituir o setor externo pelo setor interno como alavanca de importação. E esse é um aspecto que às vezes a gente não se atenta. A China tem um consumo em proporção do PIB relativamente baixo, relativamente pequeno, e isso acaba sendo um super desafio. Os chineses se preocupam demais em não repetir a experiência do Japão na década de 90. O Japão tentou estimular o consumo doméstico, mas nunca conseguiu, sempre teve enormes dificuldades, e a China agora tem adotado uma série de estímulos e de estratégias justamente para que você possa aumentar o consumo doméstico. Mas eu gostei muito dessa fala porque ele colocou em números. A gente precisa saltar nos próximos 10 anos de 55% para 70% do PIB de consumo. O consumo tem que aumentar o seu peso dentro do PIB chinês, o mercado interno tem que aumentar o seu peso na absorção de mercadorias produzidas pela China, porque senão a gente vai ter dificuldades para manter esse crescimento acelerado, para manter as metas que nós temos tão ambiciosas de crescimento. Não tem jeito, não tem mais volta. A China precisa intensificar o consumo interno se quiser manter o crescimento acelerado nos próximos anos. Isso não é uma novidade, né, Daniel? A gente já sabia Não. que a China, durante muito tempo, ela ia explorar o mercado internacional, foi o que ela fez durante muito tempo, com consumo interno muito baixo, mas que ia chegar num determinado momento no qual você não consegue expandir indefinidamente o mercado internacional. No momento, inclusive, que você tem uma retração, o mercado interno ele acaba sendo uma alternativa. O mercado interno que tem um potencial muito grande, é muita gente, tem condições de consumir mais, consome muito pouco, então há um espaço para o crescimento. O governo vai ter que se esforçar para conseguir fazer esse estímulo. Agora, a questão talvez, Daniel, seja questão cultural, né? Culturalmente, a ideia é consumir pouco e tudo, então talvez o governo vai ter que se esforçar bastante para conseguir utilizar essa alavanca para o crescimento econômico daqui para frente. Lembrando que consumir pouco significa poupar muito. E quando você poupa muito, isso também abre outras oportunidades de investimento dentro da China e fora da China. Aliás, a China acaba sendo um país que tem capacidade de investimento em muitas partes do mundo por conta da sua elevada taxa de poupança doméstica, algo que não existe, por exemplo, no Brasil. O Brasil é um país que consome muito e poupa pouco.